Vamos então dar início à sessão de hoje. Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do seminário permanente do SIX Nova. Na sessão de hoje contamos com a apresentação do meu querido colega Luís Gouveia, a quem uma vez mais agradeço a disponibilidade para participar nesta sessão. Esta sessão que tem a particularidade de também estar integrada, para além de ser uma das sessões do Seminário Permanente de Investigação, estar também integrada na Semana da Ciência e Tecnologia da Ciência Viva, que está a decorrer até dia 27 de novembro. Portanto, é uma iniciativa que reúne instituições científicas, universidades, escolas, museus, centros de ciência, e que se destina então a proporcionar, quer a estudantes, quer ao público em geral, uma oportunidade de se aproximarem à realidade da investigação científica e tecnológica em Portugal. Mas, voltando ao convidado de hoje, o Luís Gouveia é doutorado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, atualmente é investigador integrado do SIX Nova, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, e é também professor adjunto na Cooperativa de Ensino Superior Egas Muniz. Tem trabalhado sobretudo temas ligados à educação, mas recentemente fez uma espécie de reconversão à área da saúde e da saúde e eventualmente aos estudos de ciência e tecnologia, desde que foi contratado como investigador doutorado no âmbito do projeto ético, que coordenei e que findou no passado mês de setembro. E é sobre os resultados dessa pesquisa que nos vem falar hoje, numa comunicação intitulada As inquietudes, entre aspas, do trabalho laboratorial, suspensões da distância técnica nos juízos dos embriologistas clínicos em PMA. Portanto, sem mais demoras, passo desde já a palavra. Portanto, Luís, the floor is yours. Obrigado, Catarina. Então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado já agora também aos responsáveis pelo seminário, pelo convite para estar aqui presente. Vou só partilhar um PowerPoint que eu fiz. Só um momento. Portanto, a Catarina já levantou um pouco o véu, mas portanto, esta apresentação parte de um conjunto de dados recolhidos a partir de um projeto de investigação que, como a Catarina disse, já encerrou no passado mês de setembro. O projeto esse acolhido pelo SIX Nova e tem como coordenadora justamente a Catarina Delaunay. O projeto intitula-se Ético, Coreografias Ético-Ontológicas, Formas de Objetivação e Avaliação do Embrião Humano in vitro. E esta pesquisa, como o título induz um pouco, esta pesquisa tem como problemática central compreender a pluralidade de concepções em torno do embrião humano in vitro. Nomeadamente, procura mapear os diferentes significados que são produzidos em torno do embrião humano in vitro, quer por parte de beneficiários de PMA, portanto, de procriação medicamente assistida, quer por parte dos profissionais que trabalham nessa mesma área. Ora, estes significados são, portanto, analisados ou mapeados a partir de um quadro teórico comumente designado por Sociologia Pragmática. Também são outros quadros teóricos que são utilizados, mas foi usado mais frequentemente este quadro teórico. Concretamente, então, os significados produzidos, mais uma vez, em torno do embrião humano, ancoram-se em diferentes gramáticas de comunalidade, enquanto a diferentes referenciais normativos que orientam a ação e a perspectiva dos atores sociais. Mas depois, mais à frente, irei então explicar um pouco com maior detalhe o que se entende por este conceito de gramáticas de comunalidade. No entanto, e a partir deste mesmo quadro teórico, desenvolvido por Laurent Thévenot, a análise nesta apresentação em particular incide sobre uma problemática paralela, que também é abarcada por este projeto de investigação. Nomeadamente, o enfoque, como o título indica, é colocado sobre as inquietações manifestadas nos discursos de um grupo profissional específico associado à PMA, que são os embriologistas clínicos. E este conceito de inquietações, que depois será também mais elaborado mais à frente, está ligado também a este quadro teórico em que o projeto foi construído. Mas, basicamente, procura-se então, nesta apresentação, compreender os posicionamentos críticos,
mais uma vez, alicerçados, apoiados em diferentes gramáticas ou em diferentes referenciais normativos, que estes profissionais, em particular, os embriologistas, manifestam sobre questões diversas relacionadas com a PMA, com a procriação medicamente assistida. Peço desculpa, ali no site a ART está em modelo inglês, mas é PMA, procriação medicamente assistida. Nomeadamente, as perspectivas destes profissionais procuram explorar as suas perspectivas sobre o acesso à PMA, nomeadamente os critérios de acesso a este tipo de tratamentos, bem como aquilo que são os limites em termos do uso do embrião em contexto de PMA, ou seja, os limites morais no uso do embrião em contexto de procriação medicamente assistida. Em particular, essas inquietações ou esses questionamentos podem estar relacionados com diversos problemas ou dilemas que a PMA, a procriação medicamente assistida, pode suscitar em torno de diferentes questões, como laços de parentesco, dinâmicas familiares, relação genética ou biológica entre progenitor e descendência, a sexualidade, etc. E, com efeito, o desenvolvimento das técnicas de PMA incrementa o potencial científico em termos daquilo que é o apoio da medicina na concepção da descendência. Ora, estas tecnologias de reprodução, de facto, contribuem, por sua vez, para depois reinterpretar concepções sobre, mais uma vez, a sexualidade, na medida em que a PMA permite a criação do embrião fora do útero e, portanto, torna mais vincada essa separação entre sexualidade e procriação. Também levanta questões sobre, por exemplo, os laços de parentesco, na medida em que a PMA permite, por exemplo, gerar descendência sem ou sem os gametas sexuais dos progenitores, através, por exemplo, da doação de gametas, ou até mesmo da recurso à maternidade de substituição nos países onde essa técnica é possível, mas também levanta questões, a PMA levanta questões, por exemplo, sobre a família, na medida em que permite novas configurações familiares, como, por exemplo, permite a concretização de projetos monoparentais ou projetos associados a casais homossexuais. E, por fim, também levanta questões associadas aos papéis de género, na medida em que a PMA abre potencialidades do ponto de vista de um prolongamento do tempo do ciclo de reprodução, sobretudo no caso da mulher. Isso depois tem impactos culturais do ponto de vista daquilo que é a construção dos atores sociais, das suas trajetórias de vida e com impacto nos papéis de género, etc. Mas, portanto, estes questionamentos, inquietudes dos embriologistas sobre a aplicação da PMA e sobre os critérios de acesso que se procura explorar nesta comunicação. E há uma razão para nós privilegiarmos, digo nós, porque no fundo esta comunicação acaba por ser do grupo do ético, mas há uma razão então para privilegiarmos o olhar dos embriologistas em vez de, por exemplo, dos médicos, enfermeiros ou psicólogos, que foram também outros grupos profissionais da PMA que foram entrevistados no âmbito deste projeto. É que no caso dos embriologistas, a atividade em laboratório é orientada por processos padronizados, plasmados naquelas guidelines técnicas, portanto, instruções que eles seguem na sua atividade laboratorial e, portanto, servem de suporte ao trabalho avaliativo, às suas decisões e ações em contexto laboratorial. Ora, o trabalho laboratorial destes profissionais, dos embriologistas, assenta pois num ambiente que é povoado de normas padronizadas, de cariz técnico, portanto, guidelines técnicas, mas também de maquinaria legislativa, de quadros legais que orientam a sua atividade. No entanto, estes elementos, portanto, as normas legais e técnicas, não são normativamente neutros, na medida em que exercem, têm um impacto na ação dos embriologistas, enquanto técnicos que exercem a sua atividade em laboratório. Por um lado, estes elementos, portanto, as normas técnicas e legais, visam orientar a atividade dos embriologistas para a concretização de objetivos mediante procedimentos laboratoriais padronizados. Ou seja, introduzem o embriologista num contexto laboratorial de ação em plano, uma ação planificada, onde o profissional, o embriologista segue um conjunto de guidelines, de procedimentos pré-definidos para atingir um determinado objetivo. Ora, esta relação com o ambiente, propiciado por estas normas técnicas e legais, configura a tal distância técnica que é referida no título, na medida em que os elementos do ambiente
constituem, portanto, segundo este olhar informado pelas normas legais e técnicas, constituem recursos para atingir determinado fim. Portanto, por exemplo, um embrião é um recurso aplicado para atingir determinado fim pré-definido de acordo com, mais uma vez, as guidelines técnicas e as normas legais. Por outro lado, essas mesmas normas legais e técnicas são o resultado de uma composição a montante de diferentes referenciais normativos que estão subjacentes, incrustados nos quadros legais e nas guidelines técnicas. É o caso, por exemplo, da evolução das normas legais que regulam a PMA em Portugal, que apresentam uma progressiva extensão para novos coletivos que têm direito, que têm acesso às técnicas de PMA. Por exemplo, é o caso dos casais homossexuais ou de projetos monoparentais. Se inicialmente a primeira lei em PMA permite só o acesso à PMA a casais heterossexuais e que estejam efetivamente casados ou em união de facto, se bem me recordo, progressivamente, no caso da lei portuguesa, foi estendida a projetos monoparentais femininos ou a casais homossexuais femininos. E, portanto, essas guidelines e esses códigos legais exprimem essa composição de referenciais normativos que dão forma, portanto, esse enquadramento legal e técnico em que os embriologistas exercem a sua atividade. Neste sentido, as referidas normas técnicas e legais visam, portanto, fornecer aquilo que, no quadro teórico, comumente designado por sociologia pragmática, se designa por quietude, no sentido em que fornecem referenciais de ação, referenciais normativos que orientam a atividade do embriologista em laboratório. Ora, não obstante, esse impacto desse quadro legal e dessas normas técnicas, não obstante, os embriologistas não deixam de serem suscetíveis a elaborar juízos que extravasam essas normas legais e técnicas, que extravasam, por sua vez, essa composição de normas que está incrustada nesse enquadramento legal e técnico que envolve a sua atividade. Ou seja, os embriologistas manifestam inquietações, no sentido de dúvidas, relativamente a esses referenciais normativos que orientam a sua ação e que estão plasmados, mais uma vez, nas normas técnicas e legais que regulamentam a sua atividade. E para essas inquietações, os embriologistas alicerçam as suas perspectivas em referenciais normativos distintos em relação aos referenciais normativos plasmados nessas guidelines técnicas e nessas leis. Portanto, mediante gramáticas ou combinações de gramáticas, para referenciais normativos, os embriologistas são capazes de questionar essas normas legais e essas normas técnicas que guiam a sua atividade. Ou seja, em suma, eles são capazes de desenvolver aquilo que podemos designar por um trabalho normativo sobre todos esses objetos técnicos e científicos que envolvem a sua atividade. Ora, no quadro, então, desta pluralidade normativa, portanto, há uma pluralidade de referenciais normativos que orientam as ações e os juízos dos atores, no contexto desta pluralidade normativa que Laurent Thévenot desenvolve o seu quadro teórico, designado por Sociologia dos Desenvolvimentos e das Gramáticas da Comunalidade, mas também é conhecido por Sociologia Pragmática. Ora, uma breve descrição, obviamente, deste quadro teórico, podem ser distinguidas diferentes gramáticas de comunalidade. Eu vou tentar descrever da forma mais ágil e mais clara possível. Portanto, estas gramáticas de comunalidade constituem o quê? Construções normativas, referenciais normativos, que constituem, mais uma vez, suportes para a ação dos atores, ou seja, são repertórios que os atores mobilizam para argumentar, para expor posições e construir acordos. Portanto, são, no fundo, repertórios culturais sedimentados, repertórios culturais sedimentados, incrustados no senso comum dos atores, através da socialização, e que eles mobilizam, então, para produzir os seus discursos sobre qualquer questão dilemática. Ora, podem, então, ser distinguidas, sobretudo para este caso em concreto, duas gramáticas de comunalidade, portanto, dois referenciais normativos. Temos, por um lado, a gramática das ordens de grandeza plurais
e, em segundo, a gramática liberal. São dois tipos de gramáticas, de referenciais normativos. Em primeiro lugar, no caso da gramática das ordens de grandeza plurais, ela é referente a concepções, mais uma vez, concepções culturalmente sedimentadas, enraizadas, do bem comum, ou seja, do bem de uma comunidade política, de uma qualquer comunidade política, a partir do qual, mais uma vez, os argumentos são esgrimidos, as práticas são avaliadas e as situações são avaliadas e hierarquizadas. No fundo, o que são estas ordens de grandeza? São princípios de justiça que os atores sociais mobilizam para construir argumentos e forjar acordos sobre qualquer questão discutida no espaço público. Portanto, por um lado temos, nestas gramáticas das ordens de grandeza plurais, temos vários tipos de gramáticas, portanto, vários tipos de princípios de justiça, que vão ser estes que vão ser depois usados pelos embriologistas para então discutir as questões como o acesso à PMA. Temos, por um lado, a gramática industrial. Neste caso, qual é a concepção de bem comum, ou o princípio de justiça, se quiserem. A concepção de bem comum ancora-se no princípio da eficácia ou da eficiência, enquanto, mais uma vez, princípio normativo de avaliação e de hierarquização de situações, em que qualquer situação é avaliada como mais justa, menos justa, mais adequada, menos adequada, em função, então, deste princípio que é o da eficácia ou da eficiência. No caso concreto do objeto em análise, da questão dos critérios de acesso à PMA, esta gramática, por exemplo, manifesta-se no discurso dos embriologistas em termos da valorização de uma intervenção clínica em contexto de PMA orientada para quê? Especificamente para a restauração das capacidades naturais do corpo humano enquanto um problema de saúde pública. E este entendimento entra em tensão, por exemplo, com a perspectiva sobre a PMA mobilizada, por exemplo, para a concretização de projetos parentais em idades em que a probabilidade de obtenção de uma gravidez espontânea são mais reduzidas. Ou seja, uma perspectiva ancorada na gramática industrial entende que o acesso à PMA deve ser só orientado fundamentalmente para intervir sobre situações de doença que coarta essa capacidade reprodutiva natural de uma mulher, por exemplo. Outra, no caso de uma gramática conexionista, entende que o acesso à PMA deve também permitir a concretização de projetos parentais em idades em que, por uma gravidez espontânea, essa gravidez não é possível de obter de forma espontânea, pelo menos é muito mais improvável. Portanto, do ponto de vista de uma gramática industrial, a PMA deve ser indicada apenas para situações clínicas não relacionada com a infertilidade social, de um adiamento da concretização do projeto parental, mas sim de intervenção sobre um problema de saúde concreto. No caso da gramática cívica, também é mobilizada pelos embriologistas e a noção de comum corresponde à ideia do interesse coletivo ou do interesse geral. E, neste caso específico, esta gramática, por exemplo, é mobilizada pelos embriologistas para se referirem, por exemplo, a questões como a igualdade de acesso. Por exemplo, a questão dos casais homossexuais masculinos têm também direito de acesso a tratamentos de PMA da mesma forma que casais homossexuais femininos, por exemplo. Ou seja, a questão da igualdade, que é o princípio normativo que orienta os juízos que constroem sobre a questão do acesso à PMA. Temos outra gramática, que é a gramática doméstica, em que a noção do bem comum corresponde, então, à noção de geração, de tradição ou de hierarquia. E, neste caso, as perspectivas que são informadas por esta gramática são orientadas, por exemplo, para questões como as disrupções nas relações familiares, que estão historicamente sedimentadas, disrupções essas geradas potencialmente pela PMA, pela procriação medicamente assistida, mas é igualmente mobilizada pelos embriologistas para se referirem criticamente a questões como, por exemplo, a importância da ligação genética ou biológica entre os progenitores e o filho ou potencial filho que é gerado a partir da PMA. Portanto, tem que ver com questões como as inquietações sobre recurso a técnicas de PMA, em que há recurso à doação de gametas, quer de ambos os progenitores, e, portanto, essa ligação genética não existe. E esse questionamento sobre a moralidade do recurso a esse tipo de técnicas que, muitas vezes, por exemplo, os embriologistas recorrem a esta gramática doméstica para questionar essa questão essas inquietações sobre o acesso à PMA, quando essa ligação genética deixa de existir.
E, por fim, temos ainda uma quarta gramática, existem mais, mas neste caso concreto basta esta última, que é a gramática conexionista, e que assenta nesta noção do bem comum, que é a ideia do projeto. Ora, tentando explicar de forma mais clara possível, até porque vai ser importante para o excerto que eu vou privilegiar nesta apresentação. Portanto, esta gramática conexionista, enquanto referencial normativo, surge como um referencial normativo dominante que emerge nas sociedades ocidentais nas últimas décadas. E, nomeadamente, nesta gramática, ao abrigo desta gramática, as relações sociais são concebidas sob o paradigma do projeto. Ou seja, é aquele conceito que coloca o enfoque numa ideia fundamental, que é a ideia da flexibilidade. Por exemplo, no âmbito desta gramática, as relações afetivas, amorosas, se quiserem, ocorrem sem elementos de institucionalização, de cristalização, como, por exemplo, o casamento. Ou seja, os projetos afetivos, as relações, mas nesta gramática designa-se por projetos afetivos, são desenvolvidos em articulação com outros projetos profissionais, pessoais e em contexto de maior estabilidade, mobilidade, seja profissional ou mesmo em termos de mobilidade geográfica. Portanto, esta ideia de que os projetos sucedem-se continuamente. Há essa instabilidade, flexibilidade ao abrigo desta gramática. Ora, esta gramática está presente justamente no discurso dos embriologistas quando refletem sobre o quê? Sobre o impacto que este referencial normativo tem do ponto de vista da temporalidade reservada para homens e mulheres, mas neste caso sobretudo para mulheres, na temporalidade reservada para a concretização do projeto parental, em que este adiamento progressivo do projeto parental, porque resultante que é de uma articulação com os projetos profissionais que cada pessoa tem, projetos pessoais, leva a um crescente adiar da concretização do projeto parental. E, portanto, isso depois gera, por exemplo, justamente tensão, por exemplo, a gramática industrial, em que o recurso à PMA deixa de acontecer não em contexto de intervenção sobre um problema clínico, uma doença que afeta a capacidade reprodutiva da mulher, mas sim decorre, sobretudo, de uma questão de infertilidade social, de um adiamento do projeto parental para lá daquilo que é o ciclo reprodutivo ideal da mulher. E, por fim, para terminar, é só uma última gramática, que é a gramática liberal. E, neste caso, esta gramática distingue-se das gramáticas das ordens de grandeza plurais. Porquê? Porque as avaliações, os juízos construídos a partir desta gramática, enquanto referencial normativo, não são referentes a concepções do bem comum, se quiserem, a princípios de justiça. Ao invés, as ações, nesta gramática, enquanto referencial normativo, são avaliadas enquanto interesses individuais, enquanto preferências individuais que estão publicamente disponíveis. E no caso do objeto de análise, é, por exemplo, a possibilidade dos progenitores poderem decidir as características físicas de um filho potencial a gerar em PMA, com base apenas em preferências individuais, que é, por exemplo, poder escolher a cor dos olhos, ou a cor do cabelo, ou qualquer característica fenotípica. Portanto, não há aqui qualquer concepção do bem comum, não há a ideia de fazer uma seleção dos embriões em função da identificação de doenças que esse potencial ser futuro possa ter. Apenas preferências individuais, como, por exemplo, características fenotípicas. O que depois é curioso, porque muitas vezes alguns embriologistas falam nisso. Há casais que, no quadro legislativo português, são à parte, não é possível, obviamente, escolher embriões em função de características fenotípicas, mas há casais que, por exemplo, fazem aqui uma combinação de gramáticas para tentar pressionar os embriologistas a fazer essa seleção, como, por exemplo, dizem que querem um embrião de olhos azuis, mas não justificam com base na gramática liberal, que é apenas uma preferência pessoal. Não é porque, imagina, é porque o avô dele tinha olhos azuis e isso é uma forma de nós homenagearmos o avô. Pronto, de forma capciosa, ardilosa, faz aqui uma combinação entre a gramática liberal com a gramática doméstica, dizendo que é por uma questão de homenagem a uma figura da família que querem que haja uma seleção do embrião em função de uma determinada característica fenotípica. Portanto, é engraçado depois como há esta combinação entre gramáticas para justificar um determinado posicionamento. Ora, a partir então deste quadro teórico, que é complexo, tentei ser o mais claro possível, espero ter sido bem sucedido nisso,
Pretende-se então analisar o tipo, mais uma vez, o tipo de inquietações que os embriologistas manifestam no que diz respeito às questões do acesso à PMA e às normas legais e técnicas que envolvem a sua atividade. E para tal, os embriologistas apoiam-se, mais uma vez, nestes tais diferentes referenciais normativos que podem então entrar em tensão com os referenciais normativos que estão plasmados nos quadros legais e nas normas técnicas que envolvem a sua atividade. Antes de passar aos excertos, só algumas breves notas metodológicas. Portanto, este projeto assentou numa metodologia mista que envolveu um questionário online e entrevistas semi-diretivas. O foco desta apresentação incide então sobre as entrevistas semi-diretivas desenvolvidas. No caso das entrevistas, a pesquisa então envolveu um total de 69 entrevistas com beneficiários de procriação medicamente assistida, com este critério metodológico que eram pessoas que recorrem à PMA através das técnicas de fertilização in vitro e ICSI, que implica a produção de embriões, e todas as entrevistas foram feitas pelo mesmo pesquisador, o Mário Santos, que está aqui. No caso das entrevistas a profissionais, elas envolveram, como referi, penso que há pouco, 4 grupos profissionais. Os médicos, os embriologistas clínicos, enfermeiros e psicólogos clínicos, a trabalhar em unidades públicas ou clínicas privadas de PMA. E, obviamente, os dados apresentados, então, nesta comunicação, cingem-se às perspectivas veiculadas pelos embriologistas clínicos. Ora, feito então este enquadramento teórico e metodológico, começava a fazer este apontamento, porque alguns embriologistas entrevistados, nesta dualidade entre inquietação ou inquietude e quietude, inquietação e quietude, alguns embriologistas entrevistados fazem referência justamente às normas legais e técnicas como um fator de quietude no exercício da sua atividade. E é o que ilustra de forma particularmente clara, creio, este excerto do embriologista entrevistado, em que ele refere justamente como as guidelines técnicas e o quadro legal que regula a sua atividade enquanto embriologista torna, como ele diz, o seu trabalho confortável, não tendo que fazer muitas avaliações sobre a sua atividade. Portanto, ele não tem inquietações, dilemas, na medida em que segue aquilo que são as normas padronizadas e as regras que estão plasmadas nas guidelines e na lei que regula a sua atividade. Portanto, este excerto exprime de forma bastante clara essa ideia do que é neste quadro teórico, a ideia da quietude. As normas colocam o embriologista justamente neste posicionamento de uma distância técnica em que limita-se a executar procedimentos laboratoriais de acordo com as guidelines técnicas e de acordo com a maquinaria jurídica que envolve a sua atividade, sem uma abertura do olhar para outros referenciais normativos que podem orientar as suas perspectivas. Portanto, este ambiente em que o embriologista exerce a sua atividade fornece os referenciais normativos que orientam a sua ação, sem inquietações. Isto é, sem abertura, mais uma vez, a outros referenciais normativos nos quais as suas perspectivas sobre a questão das técnicas de PMA, sobre o acesso à PMA, as suas perspectivas se podem ancorar. Ora, esta posição é minoritária, porque realmente as entrevistas desenvolvidas aos 20 embriologistas revelam que os embriologistas que manifestam inquietações em várias dimensões que eu procurei sistematizar, num trabalho de apuramento que precisa de ser desenvolvido. Portanto, isto são várias inquietações identificadas no que diz respeito ao acesso à PMA e às técnicas de PMA utilizadas. Não tem tempo, obviamente, para uma exposição detalhada, mas, Catarina, não sei se tenho, quanto tempo tenho, acho que já me excedi um pouco, não é, no tempo. Quanto tempo me dás mais? Mais 5 minutos, pode ser? 5 minutos? Ok, obrigado. Então, portanto, se calhar, portanto, isto era uma lista, se calhar não vou tempo, e queria fazer ali uma breve abordagem a cada uma destas dimensões, mas provavelmente não haverá tempo. Mas, portanto, temos... de forma breve, portanto, a primeira dimensão identificada, eu designei por hierarquização de gramáticas
nesta equivalência que eu depois vou abordar de forma mais aprofundada entre infertilidade biológica e infertilidade social. Depois temos outro tipo de inquietações que diz respeito à subalternização da gramática doméstica na ligação genética ou biológica. Por exemplo, o caso dos embriologistas que manifesta a sua inquietação sobre o crescente uso de técnicas em que se perde essa ligação genética ou biológica entre os progenitores e a descendência que é gerada, como, por exemplo, a questão do recurso a gametas doados, quer por parte do progenitor A e B, portanto, em que questiona-se o porquê do recurso a técnicas, em que para que recorrer à PMA para produzir descendência biológica, se essa ligação biológica ou genética não existe. No fundo é essa a ideia, mais uma vez alicerçada na gramática doméstica. Temos também questões como a sobreposição da prerrogativa liberal sobre o critério industrial, que é esta perspectiva de uma crescente influência de critérios liberais, como por exemplo a possibilidade de escolha de características do embrião apenas com base em preferências individuais sobre critérios industriais, portanto questões como a saúde do embrião, que é um critério industrial. Temos também outra dimensão que é o primado industrial da saúde populacional e a comprovação científica das técnicas, que é aquilo que inquietação que muitos embriologistas manifestam sobre o facto de muitas técnicas que são hoje usadas em PMA não foram feitos ainda todos os testes científicos para verificar os impactos que podem ter nas futuras gerações dos seres humanos que são criados a partir destas técnicas. Ou seja, todo o trabalho científico de verificação do impacto ainda não foi feito, é o tipo de inquietação. Depois há também questões como o questionamento cívico sobre as desigualdades sociais no CCPMA, portanto, questões sobre desigualdades que ainda subsistem no quadro legislativo português ou de outros países, que é o facto de certo tipo de coletivos como casais homossexuais masculinos não poderem ainda aceder à PMA, etc. E, por fim, temos uma última dimensão, que é a questão da salvaguarda da autonomia decisória dos pacientes ao abrigo de uma gramática liberal, que é a forma como o consentimento informado antes da aplicação das técnicas é feita, se efetivamente, como é feito, se salvaguarda ou não uma efetiva autonomia decisória, uma decisão informada por parte dos beneficiários. Ora, não tinha obviamente tempo para explorar todas as dimensões, mas eu escolhi então privilegiar a primeira dimensão, porque eu acho que é mais interessante do ponto de vista da combinação entre gramáticas que os embriologistas manifestam quando se referem a esta dimensão. Ora, esta primeira e única embriologista que eu vou referir faz justamente referência a esta inquietação relacionada com o recurso à PMA, associada às situações de infertilidade social, ou seja, decorrente basicamente do adiamento do projeto parental em função da articulação com outros projetos pessoais, profissionais, etc. Nomeadamente, esta inquietação incide, a inquietação desta embriologista incide sobre os contextos de recurso das mulheres ou casais à PMA. Nomeadamente um recurso que acontece não para reposição da capacidade biológica, que é cortada ou limitada dentro daquilo que é o ciclo reprodutivo da mulher, mas para intervir sobre uma infertilidade que é o quê? Que resulta o quê? Apenas do lapso do decurso temporal normal, da duração normal do ciclo reprodutivo da mulher. Portanto, trata-se de uma infertilidade resultante do percolar, do desenrolar do tempo decorrente da composição, mais uma vez, ao abrigo da tal gramática conexionista, da composição, da articulação entre projetos profissionais, pessoais, que leva então a esse adiamento do projeto parental. Ora, o que está presente então no juízo crítico desta embriologista, desta inquietação, é, à luz da gramática industrial, a equivalência entre infertilidade biológica e infertilidade social, se quisermos chamar assim, e que suscita essa tal inquietação, esse tal questionamento. Como a entrevistada refere, não é suposto uma mulher de 45 anos estar a engravidar agora. Isto não é uma infertilidade. E esta ideia fica mais clara neste certo seguinte, em que no segundo momento ela reforça este posicionamento. Nomeadamente, a embriologista põe em confronto o caso de uma mulher, hipotético, uma mulher jovem com cancro, e portanto que ficou o seu sistema reprodutor, e o caso de uma mulher que está já nos 40, recorre à PMA apenas porque adiou o seu projeto parental. Novamente, o que está em causa é esta hierarquia de gramáticas que está encostada, subjacente ao quadro legal e às guidelines técnicas que envolve
a PMA e que suscita essa inquietação nesta embriologista. Por um lado, as técnicas de PMA foram desenvolvidas para intervenção clínica sobre situações de incapacidade de reprodução. Por outro, a PMA é crescentemente aplicada em contextos clínicos que decorrem apenas do quê? De um adiamento do projeto parental, da sua transferência para uma fase adiantada da vida. Logo, a inquietação é esta articulação e hierarquização entre as gramáticas industrial e a gramática conexionista que é levantada por esta entrevistada. Só para reforçar esta ideia, mesmo para terminar, só mais 30 segundos. Não há aqui um posicionamento dualista por parte da embriologista, nenhum dos embriologistas, que é, não, a PMA deve ser usada apenas para este fim. Intervenção sobre situações, problemas clínicos objetivos que afetam a capacidade reprodutiva da mulher durante o ciclo normal de reprodução. Apenas são inquietações, dúvidas, dilemas sobre este crescente uso da PMA em contextos já associados à gramática conexionista, que tem a ver apenas com uma articulação de projetos profissionais, pessoais e o projeto parental, que leva simplesmente a um adiar do projeto parental para fases mais adiantadas. Não é uma visão dualista, é apenas inquietações sobre problemas, dilemas morais que esta situação que ela observa, num crescente adiamento do projeto parental, suscita em si enquanto embriologista. Portanto, havia aqui outros certos, mas no fundo é esta ideia que eu procurava ilustrar, que é, apesar do trabalho de embriologista ser envolto em guidelines e em normas legais, que poderiam fornecer essa quietude ao seu trabalho avaliativo, na realidade eles revelam um trabalho normativo intenso sobre as guidelines técnicas e sobre os quadros legais que envolvem a sua atividade. Ou seja, através desta combinação de diferentes referenciais normativos, refletem sobre aquilo que devem ser os critérios de acesso e aquilo que devem ser as técnicas de PMA. Peço por me ter cedido o tempo e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Luís, pela tua instigante intervenção sobre todas estas implicações que a própria biomedicalização da reprodução introduz, em termos de questionamentos e os próprios dilemas e inquietações que, neste caso, que abordaste na tua intervenção, dos profissionais que atuam na área, que apesar de se orientarem por estas guidelines técnicas e esta maquinaria jurídica, também no exercício da sua profissão, da sua atividade, também questionam essas mesmas guidelines ou as alterações ou as implicações que determinadas mudanças na sociedade podem provocar quando se, por exemplo, alarga os beneficiários a situações que não estão clinicamente fundamentadas, comprovadas. Mas dava agora início ao debate. Não sei quem é que quer colocar questões, fazer algum comentário, esclarecer alguma dúvida. Eu posso colocar uma questão muito pouco informada, apenas mesmo com base no que ouvi nesta apresentação, porque nem sequer tenho o background teórico, mas achei interessante a ideia de as pessoas que procuram a PMA, quando falaste que eles dão um tipo de discurso de argumentação ao médico, por exemplo, conexionista, não é? Eu gostava muito que o meu filho tivesse a cor dos olhos do avô, quando na verdade por trás está um discurso, como é que se chamava? Não me lembro. Gramática liberal. Ou seja, de liberal, exato, sim. Não. E se também acontece o contrário, ou seja, da parte dos técnicos, dos embriologistas, fazerem um trabalho avaliativo em que dão um argumento, dão um determinado argumento, mas quando na verdade por trás, mesmo que inconscientemente, está outra gramática. Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, se argumentam que que determinado doador ou determinada
que discordam de algo, apresentando uma gramática, mas quando na verdade se consegue entender que por trás está outra gramática que não é tão sustentável legalmente ou moralmente ou algo assim. Yeah. Não sei se fez algum sentido. Mas... Não, fiz. Posso responder? Não sei se espero. Não sei se mais alguém quer colocar alguma outra questão e juntávamos, se não, podes responder. Parece que não. Muito obrigado, Marina. É uma questão interessante. Como é que não tive tempo ainda para estruturar então no momento a resposta? Essa questão, na sociologia pragmática, nós fazemos aquilo que neste quadro dizemos por levar a sério aquilo que os atores dizem, ou seja, se eles mobilizam determinada gramática, é porque realmente essa gramática é em que eles se ancoram para se pronunciar sobre determinada problemática, o que não significa que eles tenham dilemas. E isso, de facto, era muito frequente, em que isso manifesta-se de diferentes formas. O tempo é passando e as memórias das entrevistas vão desaparecer, vão entrando no processo de rarefação, mas ainda consigo lembrar de alguns detalhes, em que, por exemplo, não era havia ainda um número significativo de embriologistas que, por exemplo, manifestavam concepções religiosas, tinham algum tipo de religião. E isso, por exemplo, podia colidir com determinadas práticas que eles faziam na sua atividade laboratorial e também com determinadas decisões que eles viam os beneficiários tomar. Isso, por exemplo, questões como a doação. Imaginemos, após um casal terminar o seu projeto parental, decide doar os embriões remanescentes, os embriões extentários, para a ciência ou para outros casais, ou então a destruição. São estas 3 opções que estão legalmente previstas no quadro legal português. E muitos embriologistas, com concepções religiosas assumidas, manifestavam as inquietações que essa decisão gerava, ou seja, que pessoalmente, diziam que pessoalmente nunca tomariam esse tipo de decisão de doar embriões para a ciência ou destruição ou para outros casais. Agora, como é que simplesmente eles no meio desse dilema acabavam por se remeter, ou seja, manifestavam a sua oposição do ponto de vista moral, evocando diferentes gramáticas em função do seu argumento, mas no meio do seu discurso argumentativo acabavam sempre numa gramática final, que era qual? A gramática liberal, que é, mas reconheço que acaba por ser uma questão de preferência individual. Eu não faria assim, mas não há nenhuma concepção de bem comum absoluta que permita dizer não, é errado doar embriões para fazer investigação científica, doar embriões para casais ou destruí-los. Acaba por ser, portanto, no meio daqueles dilemas... eu não tenho nada a ver com isso, né? Diga. No meio de todos esses dilemas eu acho isto, mas não tem nada a ver com o que cada um decide, sim. A gramática liberal acaba por ser o ponto onde quase todos chegam, que acaba por ser uma questão de preferência, de preferência individual. De resto... Estava a tentar lembrar-me de outras situações, mas depois se me lembrasse que agora a Leandro colocou uma questão, agora peço que tinha uma branca porque havia outra dimensão que eu queria aflorar, mas agora não me recordo, como não apontei, mas depois retomarei, Marina. Obrigado pela questão. Obrigada. Obrigado. A minha questão não é uma questão. Por isso, se quiseres continuar a falar, não, era só mesmo para vos dar os parabéns e para dar os parabéns pela apresentação. E já sabem que eu gosto imenso de ouvir falar da vossa investigação, é um tema que eu estou completamente afastada, não é? Embora faça parte desse projeto de mais de 40 anos e ter adiado o projeto da maternidade, portanto, revejo-me aí nessa gramática, mas dar-vos os parabéns, porque é sempre um gosto ver esta teoria, não é que é uma teoria complexa, pelo menos para mim, é uma teoria bastante complexa, vê-la num caso concreto. E dar-vos os parabéns por isso, e sempre que eu ouço alguma coisa da vossa investigação, do vosso projeto, aprendo sempre
coisas novas desta teoria, de como é que ela se manifesta no campo, não é? Na prática, e dar-vos os parabéns por isso, e gostei imenso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Liliana, também, a parte que me toca. Mais alguma questão da audiência? Alguma dúvida? Este quadro teórico é bastante denso e complexo. Acho que podiam preparar uma sessão. Há aqui uma pergunta do João das Nunes. Não sei se não quer falar ou quer que eu leia. Bem, vou ler. Mas a gramática liberal é de responsabilização, quer dizer, em certo sentido, de saída de cena, entre aspas. Nessa deslocação, mais do que resolver um dilema por compromissos gramaticais, observa-se uma neutralização dessas gramáticas. Obrigado, professora Cedas Nunes, pela questão. Eu diria que mais do que... Pode-se entender como uma neutralização das gramáticas do bem comum, na medida em que, não sendo possível a construção da comunalidade, a fabricação do comum com base em noções, numa única noção do bem comum ou numa composição de noções do bem comum que hierarquizem e permitam uma avaliação de cada situação, a gramática liberal acaba por ser um dispositivo de fabricação do comum, em que, não havendo uma concepção de senso comum que permita essa construção, essa construção de acordos e a fabricação do comum, a gramática liberal constitui esse dispositivo, no sentido de que, não havendo noção do bem comum, de facto acaba por ser uma questão de preferência individual, na medida em que o interesse geral, o bem da comunidade, não é afetado por escolha A, por preferência A, preferência B ou preferência C. No fundo, acaba por ser possível, inclinar-me também, penso que se poderia dizer que acaba por ser uma neutralização da gramática do bem comum, das ordens gregas plurais, na medida em que não existe uma concepção do bem comum atendível para avaliar determinada situação ou determinadas práticas. Logo, resume-se a uma questão, se o bem comum não é afetado, acaba por ser uma questão de preferência individual. Responderia dessa forma. Portanto, são formas distintas de fabricação do comum. Espero ter respondido. Obrigado, professor. Obrigada a ambos. Mais alguma questão? Vou eu colocar-me no papel de público que está a ouvir pela primeira vez. Peço desculpa que então eu vou deixar a pergunta e tenho de ir abrir a porta. Portanto, estes dilemas e estas inquietações dos embriologistas nunca se manifestam na prática em situações mais radicais de objeção de consciência. Eu não executo aquele procedimento, eu não vou permitir esta técnica àquele casal porque eu acho que não se coaduna com o perfil clínico de doença de infertilidade biológica que ficou estabelecido num primeiro quadro jurídico. Portanto, nunca chega a essa fase radical de objeção de consciência, de se interferir na sua própria prática profissional, no sentido de não corresponderem ao solicitado pelos beneficiários. Obrigado, Catarina, pela questão. Eu acho que era por aí que eu queria completar a resposta que eu tinha dado à Marina, mas depois, com o cansaço, acabei por não conseguir encontrar um fio condutor. Mas é precisamente essa questão. Os embriologistas, nenhum embriologista, aliás, até porque seria uma impossibilidade prática, na medida em que estariam incapazes de exercer a sua própria atividade profissional, eles não manifestam essas inquietações, nunca se transfere para essa objeção de consciência relativamente à realização de determinada técnica
ou de realização de técnicas para um determinado perfil de beneficiário, como casais homossexuais ou projetos monoparentais. Simplesmente, exatamente, assume apenas essa forma de uma inquietação, de dúvidas sobre esta evolução do ponto de vista do quadro legal que envolve a PMA, em que se a PMA, o conjunto de técnicas de procriação medicamente assistida foram desenvolvidas num quadro normativo muito mais circunscrito de intervir sobre situações de incapacidade reprodutiva, quando essa capacidade reprodutiva espontânea está por uma razão coartada, por razões médicas, como uma doença, ou o que for. Ao longo das décadas, houve um processo de liberalização, em que o acesso às técnicas estendeu-se para além desse critério mais apertado para ser um conjunto de técnicas disponíveis em função daquilo que são interesses individuais, de preferências. Portanto, essa perspectiva de liberalização. Há uma inquietação, mas que nunca chega, de facto, a essa objeção de consciência. Isso, de facto, mesmo nas questões mais íntimas, por exemplo, lembro a questão de quando os embriologistas têm que eles próprios destruir os embriões. Quer dizer, há muitos, sobretudo aqueles que manifestam concepções religiosas, referem-se a essa inquietação com o ato de eles próprios destruir um embrião que foi tornado descartável, portanto, dissociou-se do projeto parental original que levou à sua criação, e então eles próprios têm que executar aquilo que foi a indicação dada no consentimento informado pelos casais ou pelos beneficiários do PMA, que é proceder à destruição do embrião. Muitos embriologistas referem isso, sentem essa inquietação relativamente à destruição do embrião que concebem como um potencial de vida. Executam a técnica, mas há sempre esse desconforto, essa inquietação, mas que nunca se depois transfere para essa ação de objeção, de consciência. Por acaso, mas já está, depois os próprios embriologistas vão acompanhando aquilo que é a evolução dos quadros normativos nas sociedades onde estão inseridos. Lembro, por exemplo, no caso, por acaso era uma médica que contou isso, em que quando a PMA foi pela primeira vez implementada em Portugal, alguns embriologistas do departamento clínico tinham manifestado objeção relativamente à ideia de tratar, de permitir o acesso a técnicas de espécie rigoroso a dois casais seropositivos. E aquela uso técnica implicava uma lavagem de esperma, etc., um conjunto de técnicas, e muitos manifestaram essa objeção de consciência relativamente à relação dessas técnicas. Portanto, à medida, e já é uma médica que já com longos anos de experiência, com uma carreira profissional, ela própria descreve como, à medida que as décadas foram mudando, esse tipo de manifestações de objeção de consciência vão entrando no processo de rarefação, vão desaparecendo. Os próprios embriologistas, entre os outros profissionais, vão acompanhando aquilo que é o quê? Os referenciais normativos, a evolução dos referenciais normativos sobre essas questões do acesso à PMA, e que, por sua vez, vão sendo progressivamente plasmados nas leis que regulam a PMA. Se a primeira lei PMA permitia apenas o acesso salvo erro, para que a corrija se tivesse impreciso, a casais heterossexuais, que tivessem a união de facto ou casados, progressivamente o acesso foi se estendendo a outros coletivos, a casais, neste momento, homossexuais. Um diagnóstico clínico de infertilidade. Já está, exatamente, no âmbito de uma questão, no âmbito da gramática industrial, com um diagnóstico de infertilidade concreto, exatamente. E, progressivamente, foi-se abrindo a outros coletivos, projetos monoparentais, projetos homossexuais, parentais associados a casais homossexuais femininos ainda, etc. E, mais uma vez, devo estar muito cansado porque referir ainda outra questão, mas, mais uma vez, voltei a esquecer, mas, no fundo, era isso que eu queria referir. Obrigado, Catarina, pela questão. Portanto, o facto de estar enquadrado juridicamente e haver comissões de ética que já regulamentaram essas questões, de certa forma, atenuam, digamos assim, essas inquietações. Portanto, esse quadro mais geral, normativo, serve para se escudarem e mesmo que essas
inquietações, esses dilemas não desapareçam, pelo menos dar-lhes alguma tranquilidade de espírito, no sentido de conseguirem desempenhar a sua atividade de forma mais menos problemática, digamos assim. É uma questão interessante. Quietudes absolutas, digamos assim, entre aspas, só mesmo, por exemplo, aquele embriologista que foi entrevistado em que realmente, de forma bastante clara, dizia: não, eu apenas sigo as guidelines técnicas e as leis, isso dá-me não preciso fazer avaliações normativas sobre o trabalho que realizo. O que acontece muitas vezes é que mesmo os embriolistas reconhecem que ao longo da sua trajetória profissional, as suas próprias concepções sobre o acesso à PMA e as técnicas de PMA vão evoluindo. Muitos até referem que não me surpreende se daqui a 10 anos, por exemplo, se para mim é impensável a presença da gramática liberal, como por exemplo a escolha de características de atributos fenotípicos no embrião, a cor dos olhos, a cor do cabelo, se calhar daqui a 10 anos, com a evolução com a evolução daquilo que são os referenciais normativos, provavelmente eu daqui a 10 anos já poderei ser persuadida no sentido de aceitar que esse tipo de preferências individuais, porque é apenas uma questão de preferência individual, seja integrado naquilo que é o quadro legal que envolve a atividade dos embriologistas. Portanto, eles próprios reconhecem que há uma evolução, um acompanhamento dos próprios embriologistas naquilo que é a evolução dos referenciais normativos que envolvem estas questões do acesso à PMA, da sexualidade, da filiação, etc. Sim, Marina. Marina tem uma pergunta. Tinha o microfone em mute, desculpem. Estava só a pensar, agora levantei a mão por outra questão, mas também estava a pensar que em relação a dizeres que se calhar até mesmo estas questões de escolha de fenótipo e etc. se vão desvanecendo com a atualização daquilo que é a norma, não é? Também é esperado que a procriação medicamente assistida acompanhe o que é a procriação dita biológica, que também está a seguir o caminho da edição genética, ou seja, se passa a ser possível a edição genética na dita concepção natural, então também é esperado que a procriação medicamente assistida acompanhe eventualmente isso. Mas a minha questão era mais prática, só para perceber também este assunto, porque lá está, não percebo nada, que é se o embriologista que faz o processo avaliativo, se o faz sozinho ou numa equipa, por exemplo, numa comissão de ética, e se o técnico laboratorial é o embriologista que tomou a decisão, ou se depois quem faz de facto a fertilização ou a destruição de embriões, etc., se é só um técnico laboratorial ou o próprio embriologista que tomou a decisão. Ou seja, se é esse buffer entre quem faz e quem decide, quem toma uma decisão e acompanha a pessoa, o casal. Sim. Existe a figura realmente do embriologista técnico que eu, nessas entrevistas que realizei nos vários centros da PMA, nunca me deparei com, portanto, sempre falei com embriologistas clínicos, portanto, são aqueles que desenvolvem efetivamente as técnicas de FIV, ICSI, etc., e são eles próprios que fazem todo tipo de procedimentos laboratoriais que envolvam o manuseamento do embrião. Isso envolve desde a realização das técnicas para criação dos próprios embriões e até a própria destruição dos embriões que foram criados. Portanto, são os próprios que, no máximo, o que pode acontecer é que existe, em caso de algum dilema ético, dúvidas éticas sobre um caso clínico particular, ou, no caso das grandes unidades hospitalares de PMA, há uma comissão de ética que se pronuncia sobre aquela situação, portanto, em que há aquela verificação se o caso obedece a todos os pressupostos legais e aos princípios normativos que estão implícitos nos preceitos legais, ou então, em caso último, pode remeter para o próprio Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que pode emitir, salvo erro, um parecer sobre aquele caso em concreto. Agora, de resto, os embriologistas, este processo esse trabalho normativo que eles realizam sobre a sua atividade é sobretudo individual. Eles próprios nos referem que, após da entrevista, eles começam realmente a verbalizar de forma muitas das inquietações que transportam dentro de si, mas também há casos em que eles próprios falam, que conversam entre si sobre dilemas éticos, que por acaso um chat que eu ia mostrar a seguir mostra precisamente isso, em que ela falava com médicos ou embriologistas sobre porque um casal homossexual masculino haveria de ter acesso à PMA se a PMA foi criada para produzir descendência biológica, no caso do casal
homossexual masculino que recorre a gametes sexuais doados e ainda recorre a um útero, à maternidade de substituição, não há ligação genético-biológica, qual é a razão de ser? Portanto, há esses tipos de discussões, mas o que é engraçado é que depois no final chegam sempre a esta espécie de quietude mal arrumada, que é o que fazer. Quer dizer, levanta o problema, existem essas inquietações, mas o vedar, o substituir a gramática liberal, se calhar ainda quando é que o professor estava a dizer, o substituir a gramática liberal por uma concepção de bem comum que agregue todas as perspectivas, acaba por ser ela própria demasiado inquietante até para os próprios embriologistas. Por isso, acaba por se remeter o que fazer. Pronto, fazemos o nosso trabalho e remete-se para aquela quietude sempre instável do pronto, fazemos as técnicas de acordo com as guidelines e de acordo com o quadro legal em que trabalhamos. No fundo é isso. Obrigado, Mariana. Obrigada, Luís. Só um ponto que queria adicionar é que, às vezes, determinados casos que suscitam mais dúvidas são discutidos nas reuniões de equipa multidisciplinar que envolvem os médicos, os embriologistas, por exemplo, o caso de, neste caso, tentar ultrapassar as regras ou as limitações impostas por determinado quadro jurídico. Por exemplo, quando uma mulher está no seu terceiro ciclo de FIV, que é o limite máximo que é financiado pelo Estado, portanto tem financiamento público, até que ponto é que, face às probabilidades de êxito, até que ponto é que não se pode estender um pouco essa deadline, portanto, essas diretrizes, mas sempre contraponto com a tal gramática industrial de eficácia. Portanto, há uma combinação, digamos assim, entre as várias gramáticas, portanto, também são discutidas em contexto de equipas com vários perfis, portanto, médicos, cada um dá a sua perspectiva face àquele caso em particular. Portanto, também há essa combinação de gramáticas na forma como se analisa determinados casos específicos. Não sei se mais alguém, já ultrapassámos a hora, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão assim mais rápida, ou se podemos dar por encerrada a sessão. Acho que não, estou aqui a ver, não. Então, vou então encerrar esta sessão, não antes de informar que o próximo seminário permanente regressa para o ano. Portanto, a próxima sessão está agendada para o dia 6 de janeiro e será dinamizada pela colega Catarina Mangas. A sua comunicação intitula-se Uma Escola de, para e com todos em maiúscula, a investigação ao serviço da inclusão. Portanto, contamos com a vossa presença e participação logo no início de 2023. Agradeço uma vez mais ao Luís Gouveia por ter partilhado connosco as suas reflexões e agradeço também a todos aqueles que estiveram presentes e que participaram. E até ao próximo dia 6 de janeiro e votos de boas festas para quem não encontrar até lá. Yes. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada.